Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Hoje vamos falar do tema como inserir as crianças nos tempos litúrgicos. E temos aqui então duas catequistas, em que temos a irmã Maria Arminda Faustino, seja bem-vinda ao nosso programa, que é missionária reparadora do Sagrado Coração de Jesus e membro do Secretariado Diocesano da Catequese, setor da Infância e Adolescência da Diocese de Faro, Algarve. É também coordenadora do Departamento de Catequese no Secretariado Nacional da Educação Cristã. E temos aqui também connosco a irmã Isabel Martins, seja bem-vinda. Obrigada. Que é serva de Nossa Senhora de Fátima e é membro da equipa de catequese do Patriarcado de Lisboa desde 2017. Mas antes de começarmos a falar sobre as crianças e a liturgia, vamos então iniciar a nossa manhã com um momento de oração em que eu convido as irmãs a orientarem para nós. Vamos começar com a canção. Se calhar dizendo a letra. Um bom dia, Jesus. É uma letra muito breve, é uma oração muito simples, em que damos o bom dia ao amigo Jesus. Bom dia, amigo Jesus. Venho dar-te o coração e pedir para todo o dia tua doce proteção. É isto que nós vamos cantar. A irmã Isabel vai começar. Eu canto com ela também. Força. Bom dia, amigo Jesus, venho dar-te o coração e pedir para todo o dia tua doce proteção. Passei a noite a sonhar que estava no céu a brincar. Bom dia, amigo Jesus, bom dia, amigo Jesus. E vamos aproveitar e rezar uma Ave Maria. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E esta música, os vossos catequizandos cantam-na? Sim, sim. Estou preparada para isso. Cantaram muito bem, nem precisou de música de fundo. Então, peço-vos para que se apresentem, para que as pessoas lá em casa conheçam quem é a irmã Maria Arminda e a irmã Isabel Martins. Eu sou religiosa das Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, sou natural de Leiria, neste momento encontro-me na Diocese do Algarve, é a minha comunidade, e pronto, tenho de trabalhar também um bocadinho nesta área, no campo da evangelização e da catequese, em várias dioceses também, nomeadamente nos secretariados diocesanos deste setor, integrando também as equipas que existem em todas as dioceses do nosso país. Irmã Isabel. Então, eu sou serva de Nossa Senhora de Fátima já há 32 anos. Estou neste momento na Diocese de Lisboa, no Secretariado Diocesano, ao setor da catequese, como é apelidado na nossa Diocese. Desde 2017 resido na comunidade do Noviciado, em Belas, e tenho feito muitas missões por vários sítios, também no estrangeiro, durante um período, e gosto muito do que estou a fazer. Em que momento das vossas vidas é que o vosso coração se desperta para a vida religiosa? Olha, eu diria que não há um momento único, há vários momentos normalmente que fazem parte da nossa vida, da minha história também. Eu diria que na catequese e na escola também, porque me fez colocar essa questão, o que ser ou o que fazer quando crescesse. Acho que essas questões eram colocadas também quando participava na catequese e também na escola, diria. E depois, olha, fomos sendo acompanhadas, fui crescendo e depois foi-se clarificando até depois fazer essa opção. Irmã Isabel? Sim, eu vivi uma adolescência muito rica do ponto de vista humano e também do ponto de vista da fé, com uma participação muito ativa na paróquia, que era motivada também já por uma descoberta de Deus
E depois, de facto, aos 17 anos, quando conheci uma irmã e comecei a contactar com as atividades da congregação, senti que o Senhor me chamava a ser assim, também como ela. Pronto, depois, aos 20 anos, entrei na congregação. Em que momento é que vocês foram chamadas para a catequese, a serem catequistas? Olha, eu senti-me bastante interpelada precisamente para a catequese, porque lembro-me muitas vezes o meu pai passar nas nossas salas da catequese e de nos referir que havia alguns jovens, ainda crianças, não é? Que estavam no seminário a preparar-se para serem sacerdotes e também com alguma frequência passavam missionários na nossa paróquia e que faziam esta sensibilização, faziam este apelo para a necessidade que havia de levar este anúncio do Evangelho, levar a boa nova de Jesus. E isso, acho que foi isso que me marcou. O nosso pároco referia-nos muitas vezes que nós tínhamos essa oportunidade de conhecer Jesus ali na catequese, mas em muitos pontos do nosso mundo não, havia outras crianças das nossas idades e outras famílias que não tinham essa possibilidade e que precisavam também de nós. Eu acho que foi a partir daí que eu me senti sempre esse apelo assim cá dentro, no fundo, nessa linha da catequese. Sim. Portanto, depois de partilhar também essa experiência, essa vivência que ia fazendo ali também com o grupo. Sim. E com a comunidade paroquial. Irmã Isabel? Pois, e eu comecei a fazer a experiência de catequese ainda na minha paróquia, logo a seguir ao Crisma, quando o meu pároco me entregou um pequenino grupo de crianças e comecei a perceber, comecei a identificar em mim o gosto por esta atividade, também animação de grupo de jovens, e depois já na formação no noviciado e depois já com formação mais sistemática para catequistas, que a fiz, fui desenvolvendo este gosto e fui sentindo também como é importante, e ligado ao carisma da minha congregação, de dar a conhecer, de ajudar as pessoas a entrarem em comunhão com Deus e a fazerem esta experiência do Deus Amor, como a catequese e os diferentes encontros. E quando se fala de catequese, não estou a pensar apenas num encontro semanal, sim, que acontece no contexto de paróquia, mas todas as outras atividades, encontros mais prolongados, retiros, peregrinações, caminhadas, que enriquecem esta descoberta e possibilitam melhor. E fui-me sentindo com um gosto muito, muito grande por fazer tudo isto, e depois também tive, ao longo destes 32 anos, como religiosa, tenho tido felizmente a oportunidade de desenvolver diferentes atividades e também de coordenação de catequese sim, e pronto, e faço tudo com muito gosto. Quais são, porque a catequese é uma missão, não é? Sim. Quais são os desafios desta missão? São muitos, porque levar o Evangelho, não é? Fazer ressoar o Evangelho não só com a palavra, mas com os nossos gestos, com as nossas atitudes, com a nossa vida e também com a palavra, é verdade. Mas isso como que me obriga a estar em sintonia com aquele que é o centro também da catequese, sim, que é Jesus Cristo, é uma pessoa. A catequese não é apenas fazer ressoar uma doutrina, não é? Ou conteúdos, mas é sobretudo um encontro com alguém que nós procuramos conhecer e que amamos. Sim. E é fruto dessa experiência e dessa vivência. E isso é um desafio permanente, não é? Porque este conhecimento nunca está terminado, não é? É um caminho que se vai fazendo. E os desafios são muitos, porque há muitos apelos, há muita coisa que nos pode distrair daquilo que é o essencial, sim, não é? E sobretudo a catequese, que está aqui uma parte também da evangelização, mas isto inserido numa comunidade e numa paróquia, e não há muito mais alargado, porque nós vivemos em paróquias, não é? E as paróquias são um conjunto que fazem parte das dioceses, não é? E da Igreja, sim, e nós precisamos também de fazer este caminho conjunto com a Igreja e como Igreja, comunhão, acompanhados dos nossos pastores, não é? E das, sim, pessoas, com o Evangelho no centro, que é Jesus, que é uma pessoa. Não é? E sobretudo, eu acrescentaria aqui, não sei se posso, para mim também um dos grandes desafios é, além deste eco da palavra e do que a irmã disse do
do caminhar em comunidade é o encontrar um modo de o fazer chegar às pessoas concretas que nós temos connosco. Né? Aquelas crianças concretas, aqueles adolescentes concretos, aqueles adultos concretos, que cada um chega à catequese com a sua história de vida, com o seu contexto, com as suas imagens de Deus, com as suas experiências de vida muito ricas e às vezes dramáticas. Sim. E para mim um dos grandes desafios é como criar condições para que aquela pessoa se deixe iluminar na sua experiência de vida pela palavra de Deus e experimente mesmo, faça a experiência de que Deus o ama, de que Deus o quer, e como é bom acreditar, e como é bom confiar em Deus e seguir com Ele. Para mim esse é o maior desafio, um dos maiores desafios também. É verdade. Em que atividades do vosso dia-a-dia é que vocês têm a oportunidade de inserir as crianças nos tempos litúrgicos? Eu diria que em todas as oportunidades possíveis. Poderíamos chamar catequese ocasional, ou em cada momento em que temos ocasião de estar em contato com as crianças de qualquer idade. Sim. De qualquer idade. Porque desde as mais pequenininhas, tenra idade, um gesto que se faça é algo que passa para a criança. Elas são muito atentas. Nem que sejamos nós a pegar-lhes na mão, não é? A fazer um sinal da cruz ou um beijinho que se manda para uma imagem, porque é alguém que está ali também representado, mas é em todas as ocasiões do dia-a-dia, sempre que estamos com as crianças, qualquer que seja a sua idade também. São tudo momentos oportunos, porque a vida de uma criança, não é? Passa por isso tudo. O crescimento de uma pessoa passa por todas as ocasiões do contato que tem com os outros que o rodeiam, não é? E tudo isso é importante e marca muito a vida de uma pessoa, não é? É verdade. Para se falar destes assuntos às crianças, quais são os pontos fundamentais que é preciso ter em conta e que sequência propõe seguir para ser mais fácil? É assim, nós temos vários elementos, né, que a liturgia nos dá. Temos que o mais fácil, e depende das idades, mas o mais fácil é pegar sempre no que é mais visível. O espaço litúrgico de uma igreja assinala-nos o tempo em que nós estamos. Sim. Por exemplo, agora estamos na Quaresma, vamos a uma igreja, não temos flores, temos as igrejas que têm um pano no ambão está de roxo. E podemos começar por esses sinais. Mas temos habitualmente o Círio Pascal junto da pia batismal e, portanto, há que começar por aí. Depois temos também a Palavra de Deus, os Evangelhos do domingo, que nos dão o sentido do tempo litúrgico, não é? A organização do lecionário. Se é o Advento tem uma determinada sequência, se é a Quaresma e a Páscoa tem outra determinada sequência, e a partir das leituras, mesmo que nós não as exploremos com as crianças, porque algumas de facto são difíceis, mas a liturgia da palavra dá-nos o sentido da Quaresma e pegando nos símbolos e acrescentando-lhe o sentido que a palavra lhe dá, assim se pode trabalhar com as crianças a introdução aos diferentes tempos litúrgicos, sim. De que forma é que a catequese e a participação na Santa Missa são uma fonte de transmissão e iniciação de explicação para este tema? Precisamente também através destes símbolos que podem estar expostos e que remetem para algo mais, não é? Que são sinal do mais profundo também e do mistério, onde Deus também se revela, e nós vemos isso também, sobretudo, nos tempos fortes de Advento, Natal, Quaresma e Páscoa, em muitas das igrejas visíveis. Muitas vezes há as propostas para estes tempos mais fortes de alguma proposta formativa ou de algum gesto também a realizar em casa, com as famílias, é feito também na catequese. Isso tudo são pequeninas coisas, pequenos gestos, pequenos símbolos, mas que nos podem ajudar, porque aquilo que entra pelo nosso olhar é isso que entra e que pode descer ao coração, mais do que as explicações
do porquê, mas aquilo que nós vivenciamos e experimentamos e tocamos, é isso que pode tocar para qualquer pessoa, mas de modo particular para os mais pequenos, sim, não é? Sim. Isso Eu vejo torna-se pelo muito meu lá em rico. casa, ele fica imenso tempo a olhar a cruz e fica parado a olhar e aí vai perguntando porque é que Jesus tem tantos doidóis, que ele ainda só tem 3 aninhos, e vai perguntando até esgotar todas as perguntas. E quando vai na igreja ele começa a ver as passagens da Via Sacra, ele fica muito impressionado. Quando lhe lemos à noite também as histórias de Jesus, ele fica muito impressionado, por exemplo, com a paixão. Os miúdos ficam mesmo e perguntam. Claro. Estou-me a lembrar, por exemplo, uma simples vela pequenina, Sim. como que hipnotiza. Mesmo uma criança pequenina. É verdade. Se ele toca, não é? Aquela Sim. luz pequenina, e sabemos como é tão importante aquela luz, não é? É um dos elementos essenciais do nosso batismo, da vida cristã, e é um dos símbolos também principais, por exemplo, da Páscoa, não é? Tão importante, e como são tudo elementos até da natureza, e como nos tocam, Sim. e como nos falam e nos remetem para outro horizonte, não é? É verdade. Para o encontro com Deus Com Deus. também, não é? Aquela água, por exemplo, é símbolo de tanto, Sim. sem a qual não podemos passar, não é? É verdade. Sem a luz, sem o calor. Quais são as diretrizes dadas pelo Departamento da Catequese no Secretariado Nacional da Educação Cristã para esta temática? Sobretudo temos alguns documentos que são universais a nível da catequese e não só. Por exemplo, temos uma edição mais recente do Diretório para a Catequese, que nos dá indicações preciosíssimas, também ao ritmo dos tempos que vamos vivendo, sempre em mutação constante. Esta já é a 3ª edição, penso eu, do Diretório. Já tivemos o Diretório Catequístico Geral, depois o Diretório Geral da Catequese, agora o Diretório para a Catequese, uma edição de 2020. E aqui temos as indicações a nível mundial, universal. Sim. E depois, em cada país, pode haver também outras indicações a partir de... Depois também temos a prática, não é? E temos os catequistas principais, que são os nossos pastores, os bispos, os presbíteros e depois os catequistas, não é? Que é uma grande multidão e que são tantos nas nossas paróquias e no nosso país, mas em comunhão com toda a Igreja. E por isso depois há os encontros também periódicos das igrejas, das conferências episcopais com o Santo Padre. O Papa é o nosso Pedro, caminha connosco, não é? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E precisamos todos de caminharmos juntos. O Papa não pode chegar a todo lado, mas tem os seus representantes. Os nossos pastores levam-lhe também notícias, alegrias e também as preocupações, os desafios, porque passamos todos. E o Papa também nos ajuda com a sua palavra. E os peritos também, nestas áreas, também vão escrevendo e desafiam-nos. Neste momento temos, portanto, o Diretório como um dos documentos principais a nível universal. Temos um documento também dos nossos bispos de 2017 que nos fala da catequese como a alegria do encontro com Jesus, que é um dos documentos principais, estruturantes, neste momento que está na base também da catequese. E temos também o itinerário de iniciação à vida cristã das crianças e dos adolescentes com as famílias, que é um documento relativamente também recente e que serve de base, estes documentos servem de base para a catequese que nós desejamos e queremos implementar, ajudando também os nossos catequistas todos a entrar neste percurso, a entrar neste caminho que nos desafia, não é? De encontro e de vivência de Jesus na nossa vida, para testemunhar e anunciar, através da sua palavra, com aqueles com quem nos cruzamos e a quem somos enviados. É importante celebrar a missa com as crianças? Pode ajudar, pode ajudar. Algumas paróquias têm diferentes práticas. Por exemplo, alguns párocos fazem algo que se chama a missa explicada, ou seja, congregam as crianças para a Eucaristia, vão celebrando a Eucaristia, explicando progressivamente
cada um dos ritos. Isto faz-se muito, por exemplo, por ocasião da primeira comunhão, não é? Para ajudar as crianças. Há paróquias que têm a prática de celebrar a Eucaristia com os grupos de catequese, e depois as crianças ali com cânticos mais apropriados. Mas eu diria que, pensando, e pode ajudar estes momentos no sentido em que a criança tem ali uma proposta mais ao seu nível, não é? Sim, sim. Mas eu diria que o mais importante é que a criança seja conduzida pelo adulto a descobrir e a viver a própria missa no seio da comunidade cristã. Ou seja, tanto quanto possível com a família, mas se não com a família, com os catequistas mais velhos que os ajudam a inserir-se, porque efetivamente a comunidade cristã tem todas as pessoas em conjunto, não é? Tem as crianças, depois os casais e os avós. Sim. Não é um grupo que se estrutura por idades, não é? É um todo. É um todo. É um todo. E, portanto, a criança também ela faz parte de um todo. Pode fazer sentido alguns momentos pontuais que a ajudem ali a despertar para mais alguma, para alguma parte da liturgia, como os catequistas terem momentos na igreja em que isso pode-se fazer com qualquer idade, em que a criança vai descobrindo o sentido dos elementos que estão na igreja, porque também muitas vezes as igrejas têm uma linguagem codificada que não é... As igrejas têm sempre uma linguagem codificada, mas que nem sempre é de uma leitura fácil e imediata. Até para os adultos, às vezes. Exatamente. Portanto, há que fazer ali uma iniciação à linguagem que acontece arquitetónica, pictórica, mesmo escultórica, que temos nas nossas igrejas e que são elementos catequéticos. São elementos catequéticos. Mas, portanto, pode-se fazer estes momentos mais de iniciação, de descoberta do espaço litúrgico e depois... Eu diria que é importante tudo. Sim, tudo ajuda. Tudo ajuda. Todos os elementos conjugados entre si que ajudam na iniciação litúrgica. Que celebrações ligadas à mensagem de Fátima são feitas com crianças em várias dioceses? São várias, até porque temos estes modelos, digamos assim, dos santos pastorinhos, a Jacinta e Francisco Marto, que eram crianças, tenra idade também, e como eles se abriram e acolheram esta mensagem da Senhora do Céu, mas que lhe trazia uma mensagem do céu, de Jesus, quereis oferecer-vos a Deus. Foi uma mensagem assim muito arrojada, não é? Para crianças pequeninas, quereis oferecer-vos a Deus, e algumas coisas nem eles entendiam bem, aquela linguagem que Nossa Senhora lhes dirigiu, não é? Mas pouco a pouco, mas entregaram-se de coração. Naturalmente que os santos pastorinhos estão também muito presentes, não é por acaso que nós celebramos também a memória deles em fevereiro, e que particularmente até no santuário, muito mais viva, mas não só, mesmo há dioceses que, sobretudo através do movimento da mensagem de Fátima, tornam esta mensagem e envolvem muitas crianças e as catequeses também neste conhecimento da mensagem, através da mensagem de Fátima, não é? Que conduz muitas vezes também depois, como um ponto alto do ano, aqui à peregrinação nacional das crianças, mas também nas dioceses, por exemplo, os momentos também da adoração eucarística, porque Maria, Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos, não é? Mas onde está Maria está o Filho. É verdade. Não podemos separar Jesus Cristo de Maria, nem Maria de Jesus Cristo. Por isso temos estes momentos também da adoração eucarística, que acho que faz parte essencial desta espiritualidade e da mensagem de Fátima, não é? Sim. E em todas as dioceses tem havido também esta sensibilização com os catequistas, e não só, também através das paróquias, dos párocos, que mobilizam para isso mesmo, porque se a catequese é a alegria deste encontro com Jesus, uma das presenças de Jesus no meio de nós é também através do sacramento da Eucaristia, e depois prolongada também nesta adoração, não é? O Francisco dizia que gostava muito das visitas ao Jesus escondido, não era? E quanto eles ansiavam por esse momento da comunhão eucarística, por receber, não é? Sim. E acho que isto também é algo que está intrínseco na vida das crianças,
tantas vezes que elas perguntam quando é que eu posso ir também, quando vem a fila das pessoas que se dirigem para a comunhão e que vão também e que recebem o sinal da cruz e que são abençoadas e como ficam felizes e como desejam tanto esse encontro. E eu diria não só as crianças, como nós também, os adultos, como temos necessidade também deste momento, aos vários ritmos, não é? Sim. Mas acho que isso está patente e mesmo também nas propostas que se costumam fazer para valorizar os tempos fortes do ano litúrgico, isso também é uma dimensão que está presente e que ajuda também as crianças, pouco a pouco, a ir integrando sempre mais na vida das comunidades, porque nós não podemos separar as crianças dos adultos, Sim. como nas famílias. Não fazemos só a festinha dos miúdos sem um adulto. Fazemos parte da família, mais velhos e mais novos, condições diferentes, vindos de um lado e do outro, e por isso esse caminho vai acontecendo, não é? Vai-se catequizando os filhos e catequizando os pais. Em simultâneo. Sim. É assim mesmo. Nós em Lisboa, só aqui completar, nós em Lisboa temos vindo a propor começámos em 2017, quando foi da canonização dos pastorinhos e do centenário, começámos a propor às paróquias uma celebração do Dia dos Pastorinhos nas paróquias. E portanto, também anualmente, por ocasião do mês de fevereiro, nós publicamos uma proposta que, tomando um dos aspectos da espiritualidade do Francisco ou da Jacinta, tornando isso visível na celebração da Eucaristia, mas depois com algum símbolo que ajuda as crianças a ir desejando ser como eles. Não é? Ou muito amigos de Jesus, ou a questão da partilha, portanto, pegando assim na diferente espiritualidade e são propostas que as paróquias agarram e que fazem com muito gosto. Pois é, a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim, vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje o nosso tema é sobre como inserir as crianças nos tempos litúrgicos e tenho aqui comigo a irmã Maria Arminda e a irmã Isabel, que são catequistas e nos vieram falar sobre esta importância. Mas antes disso, de continuarmos a falar sobre esta temática, como é que está a ser preparada a Jornada Mundial da Juventude, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos? Como é que está a ser essa preparação para este grande evento em Portugal? Esta preparação envolve todos e É mexe verdade. com todos. Não há nenhuma diocese que fique de parte, fora, não é? sobretudo com a recepção dos símbolos também e a grande mobilização que tem sido em todas as dioceses e nas paróquias. Estou a lembrar-me também, por exemplo, na Diocese do Algarve, todas as paróquias têm algum símbolo associado. Até fizemos também as propostas, quer no Advento, quer na Páscoa, Quaresma, Páscoa, tanto ano passado como neste ano pastoral, alusivo aos símbolos. Sim. E este ano também aos patronos. Fizemos essas propostas também precisamente para ajudar, não só na preparação, mas a vivenciar e entrar mais dentro também nesta dinâmica, não é? Que é de congregar, Sim. não é? E de juntar todos para o mesmo. Depois sei que também há, especificamente, tem havido atividades diversificadas pelas dioceses. Sei que no Algarve todos os meses há encontros e não só. Aqui a irmã Isabel também tem muita experiência e sabe de muitas outras iniciativas. Acho que em cada diocese há Sim. imensas mesmo, não é? Sim, neste momento nós estamos numa fase está tudo a mexer, não é? Pois. Estamos a 5 meses. Está tudo já ali. apressadamente. Está tudo apressadamente, é já ali. É já ali. Agora, nós, Lisboa, começámos, e concretamente o nosso setor da catequese, começou a preparação da jornada quase imediatamente a seguir a ela ter sido anunciada no Panamá, ainda mesmo antes da constituição do comitê organizador local, porque nós, setor da catequese, aproveitámos esta embalagem para fazermos aqui uma experiência de catequese a nível da catequese com os adolescentes. Criámos um programa de catequese que depois acabou por ser alargado a todo o país, chamado CES, Aprender a Dizer Sim, em que com os adolescentes, desde 2019, na altura, ainda a jornada estava marcada para 22, não é? Depois é que veio a pandemia e acrescentou mais um ano.
fizemos uma passagem, revisitámos todas as jornadas que aconteceram até agora, que foram 15, e os respectivos temas, ensaiando também novos caminhos na metodologia da catequese com adolescentes, e é um projeto que tem um balanço bastante positivo. Agora, a nível, pronto, estamos a mexer. Este ano, a nossa diocese, nos últimos 2 anos, o tema é este: Maria levantou-se e partiu apressadamente. Não há ninguém que não saiba já o hino de cor, a oração de cor, o tema de cor. É verdade. Já sabemos. Em termos de propostas catequéticas, este ano lançámos 3 catequeses para serem trabalhadas nas catequeses da infância. Uma sobre Maria, que foi trabalhada no Advento, outra sobre a figura do Santo Padre, que nos vai visitar, que é proposta a ser trabalhada entre o Natal e agora a Páscoa, e vamos lançar uma outra sobre o que é isto da jornada, agora no fim do mês, para ser trabalhado nas catequeses. E depois nas paróquias não há mãos a medir. Reuniões continuamente, preparações, alojamento, sobretudo a questão do alojamento, sim. da logística está aí, porque as pessoas Está vêm e nós porta. temos que as acolher. É verdade. E é preciso encontrar Pessoas que acolham. pessoas que acolham, espaços que acolham, e etc. Quais as vossas expectativas em relação à Jornada Mundial da Juventude? São positivas, acho que sempre foram positivas, mesmo não havendo sempre elementos a melhorar, não é? Sim, de uma claro. para a outra, certamente, e acho que é um longo caminho que se tem feito ao longo destes anos todos, desde os anos 80, que vêm estas jornadas, não é? Claro, nunca se sabe muito bem como é que vai ser, como é que não vai ser, mas acreditamos na força do Espírito Santo e de que esta grande mobilização, este mexer, que não é? Esta mobilização das pessoas de todo o mundo, e vir a Portugal também, Deus fará o resto. Como diz no Evangelho, vereis coisas maiores, não é? Portanto, acredito também que acho que não podemos atingir toda a dimensão, abrangê-la para já, porque é fruto também, olha, da mobilização do interior, do coração, na medida em que nos deixarmos cada um acolher esta graça, não é? De Deus que vem até nós e que nos envia também o seu Espírito. E sobretudo com este lema, olhando para Maria, que às vezes é um ponto de atração tão forte, não é? A mãe, não é? Como é importante na vida de uma pessoa. E Maria levantou-se apressadamente, foi ao encontro. É também um bocadinho este o objetivo, que toque os corações e que nos ajude a ser mais irmãos, filhos do mesmo Pai, não é? E de fazermos este caminho de mãos dadas uns com os outros, porque no fundo este mundo e a nossa caminhada é breve, é passageira e pode nos ajudar, de facto, a abrir e ver mais longe e caminhar e fazer opções, não é? Já estiveram em alguma jornada? Sim, eu estive em 2 jornadas, estive em Colónia em 2005 e estive em Madrid em 2011. E como é que foi? Para mim foram experiências muito diferentes, muito diferentes. Colónia, eu estava nessa altura em missão no Luxemburgo e, portanto, fui com jovens portugueses, mas inserida na pastoral do Luxemburgo, que nessa altura funcionava em alemão, que era uma língua que eu não falava. Fiz a experiência, nós fomos diocese de acolhimento, portanto, nos chamados dias das dioceses, aquela semana que acontece antes, e recebemos jovens do Japão que não falavam nem sequer inglês, graças a Deus, vinham acompanhados por uma religiosa brasileira, portanto, houve a possibilidade de contactar, e contactei com jovens do Líbano, portanto, o que me deu ali a percepção do que é ser cristão em contextos culturais completamente diferentes dos nossos. Foi muito rico. Depois, ali, Colónia, foi aquela primeira jornada do Papa Bento XVI. Não é? Foi aquela jornada que foi convocada por João Paulo II e presidida por Bento XVI. Havia uma grande expectativa, porque o Papa João Paulo II é o Papa das jornadas, como é que seria, e foi uma experiência foi muito gratificante,
quebrou alguma imagem de uma certa rigidez e ortodoxia que havia nessa altura em torno do Papa Bento XVI, porque era ainda muito recente no pontificado, a sua proximidade e a simplicidade. Pronto, foi assim uma experiência bonita, mas difícil por causa da língua, etc. Madrid foi aqui ao lado, não é? Estava quase, era uma cidade que eu também já conhecia. Foi uma vivência muito, muito, muito fecunda, a qual marca toda a gente que passou por lá, a experiência da vigília, não é? Quando estávamos em plena vigília e inesperadamente desaba uma tempestade, que ficámos todos completamente encharcados, não é? Nós vamos para ali e fomos para lá sábado de manhã, conseguimos o nosso lugar e saímos de lá no domingo depois do almoço, não é? Portanto, é mesmo ficar ali. E lembro-me de um dos jovens com quem eu ia, que iam comigo, dizer assim: irmã, e agora vamos para casa? Eu disse: não vamos não, agora vamos ficar aqui. Podemos. Foi muito interessante, porque dos sacos-camas todos, só houve 2 que ficaram secos, os outros tudo ficou encharcado. Mas o que me marcou mais foi que a tempestade, não é, destruiu as tendas onde estava guardado o Santíssimo Sacramento para ser distribuído na comunhão da missa do dia seguinte. E tivemos, no fim de uma jornada, uma missa de envio sem comunhão. E esse fator marcou bastante. E ao pé de mim, durante a missa de envio, recordo perfeitamente de perceber, durante a missa de envio, havia sempre um senhor que estava de pé, um senhor que estava assim no meu horizonte, que ficou de pé o tempo todo, e eu achava estranho como é que ele estava de pé. E quando chegou à altura da liturgia eucarística, aquele senhor põe uma estola, tira uma píxide e consagra, ou seja, era um padre que estava no meio dos seus jovens e que tinha uma píxide e que consagrou, e depois começou a distribuir a comunhão à volta. Ai, que bonito. Foi distribuindo, e eu deixei os jovens ir, claro, a jornada era deles, deixei ir, e guardo esta memória de começou-se a partir, quando chegou assim do meio para o fim, começou-se a partir, até que os últimos assim limparam assim as últimas migalhas que havia na píxide. Foi uma experiência que me marcou bastante. A multiplicação dos pães. Exatamente, a multiplicação dos pães, e Madrid foi muito, além de outros aspectos, mas foi muito marcante por isto. E provar e ver como o Senhor é bom. Provar e ver como o Senhor é bom, exatamente. Saborear. Como é que a catequese desperta as crianças para a fé? É um processo, não é? Que passa por atitudes, por gestos, não é? E de fazer acontecer essa experiência. Desde os mais pequeninos, a catequese não pode funcionar só sempre nos mesmos moldes, sempre só em 4 paredes, Sim. Mas tem que estar também presente, onde a comunidade se reúne, e tem que ter também a presença, às vezes, de outras pessoas que também são convidados e que podem também integrar, nomeadamente sem separar também os pais ou os seus educadores ou outros familiares que acompanham mais a criança, porque a fé é um dom que nos é dado, não é? E que precisa de ser alimentado também, que precisa de crescer. E por isso estão envolvidos vários fatores, Sim. não é? Com o anúncio, com a palavra, mas também proporcionando, de facto, esse encontro e essa experiência de sentir e de viver como Deus se revela através da pessoa de Jesus para com todos, para com cada um. Mas isso é um processo, é uma caminhada que se vai fazendo, não há um momento, mas o caminho que se vai fazendo até que a pessoa, desde criança, à medida que vai crescendo, se encontre mesmo com Jesus, que eu aceite como fazendo parte da sua vida, não é? Quando eu também fui catequista, e eu lembro-me de alguns meninos e meninas que estavam comigo que os pais já não eram muito praticantes, digamos assim. E que com a ida das crianças para a catequese, os próprios filhos começaram a dizer aos pais: pai, vem comigo à missa, pai, mãe, vem a este evento. E os pais começaram a fazer também
esse caminho catequético com os filhos e tiveram um novo encontro com Jesus. É importante na catequese, a catequese não ser só para as crianças, mas também envolver a família? Eu diria que é fundamental. Eu diria que é fundamental e que é um dos traços, uma das opções que o novo itinerário de catequese apresenta. Por isso chama-se Iniciação à Vida Cristã das Crianças e dos Adolescentes com a família. Cada vez mais se percebe a importância de fazer este caminho em família, né, para que haja, de facto, um caminho em conjunto. E efetivamente, as crianças trazem os adultos. Ou seja, os adultos, e quanto mais pequeninas são, mais os adultos, mais os adultos acompanham as crianças e os próprios adultos percebem como é bom exatamente fazer este caminho, porque não há nenhum coração humano que não tenha sede de Deus. É verdade. Podemos não saber dizer, as pessoas podem até não se identificar com a Igreja ou questionar algumas coisas sobre a Igreja, mas no fundo, todo o coração humano anseia por Deus. Se me permite, há um aspecto aqui neste diretório que me chama muito a atenção. No itinerário? Não, mesmo no diretório, em que fala sim. sobre a catequese na vida das pessoas. Na vida das pessoas. E também há uma passagem que, naquele documento, já há bastante de anos atrás, do tempo do Papa São João Paulo II, em que dizia que na vida da Igreja ninguém está dispensado de catequese. E achei interessante neste diretório, a catequese na vida das pessoas me chamou muita atenção. E começa precisamente com a catequese dos jovens e da preparação para o matrimónio. E depois fala dos jovens casais. E depois dos pais quando pedem o batismo. E depois dos pais, quando os filhos na catequese convidam, chamam, interpelam os pais. E assim sucessivamente, desde os padrinhos e depois desde outros adultos à volta da família. Acho isso muito interessante também e que nos ajuda, de facto, a ver no todo como é importante aqui este encontro de todos com a pessoa de Jesus. Mais novos, mais pequenos e mais velhos, porque é um caminho que se faz. Se calhar há umas décadas atrás, os nossos pais, os nossos avós, iam à doutrina, porque Sim. o importante era o saber, era memorizar, era o dizer de memória, não é? Também é importante hoje guardarmos no coração algumas palavras, aquilo que é o essencial, não é? Tipo uma carta, que há sempre uma síntese, algumas palavras que nos tocam mais, mas também isso é importante. Mas, sobretudo, fazer a experiência de todos em conjunto, porque este encontro é para todos. Mesmo o próprio catequista aprende e faz caminho com os catequizandos, independentemente da sua idade, e também nós adultos recebemos muito dos mais pequenos, porque Deus e o seu Espírito revela-se de maneira surpreendente em cada um. É verdade. De modo que não são depois já as nossas palavras da nossa boca, mas que são aquelas que o Espírito também, ou que o Pai faz sentir e que faz dizer na boca até das crianças, não é? Como diz o Salmo, da boca das crianças sai o louvor perfeito, não é? Sim. E isso é possível. É verdade. Lá em casa as pessoas devem estar curiosas com o que vocês trouxeram hoje e que está aqui representado nas nossas mesas. Podiam-nos falar um bocadinho? Então, estes são materiais que nós temos produzido em Lisboa para o chamado Despertar da Fé. O Despertar da Fé é a proposta catequética com as crianças até aos 6 anos. Sim. Que as ajuda a irem conhecendo Jesus. E como o tema era a iniciação litúrgica, então nós trouxemos algo. Sim. Portanto, nós temos aqui este pequeno fantoche, que é o Mateus, não é? Remetendo-nos para o evangelista Mateus, e que podemos usar para contar as histórias de Jesus, usando a tira ou a estola da cor litúrgica do tempo. Não é? Por exemplo, se estamos no tempo do Advento ou no tempo da Quaresma, o Mateus pode estar com a cor roxa. Se estamos no tempo do Natal ou da Páscoa, com a cor branca.
E se estamos no domingo da alegria, não é? Sim, sim. Que tanto exige o terceiro domingo do Advento ou o quarto domingo da Quaresma, então ele pode usar a estola roxa. E se estamos no tempo comum, então também a estola verde que não trouxemos. Depois, os objetos que temos aqui nesta mesa falam-nos de uma proposta que nós fizemos para uma Quaresma em que na Diocese de Lisboa se estava a aprofundar precisamente a liturgia. Aliás, o Mateus também surgiu nesse ano, para o tempo do Advento, em que fomos descobrindo com as crianças o que chamámos o Tesouro da Páscoa, em que fomos iniciando as crianças nos 4 elementos fundamentais que aparecem na liturgia da Vigília Pascal. Sim. E que, de certa forma, resumem, sintetizam um bocadinho a nossa identidade cristã. Através de uma história que era contada, uma árvore, que era a árvore da Quaresma, deixava um elemento para o tesouro. O primeiro elemento, que não faz parte propriamente da Vigília Pascal, mas que é um elemento litúrgico, é o da pedra, que nos remete para o altar. O altar das nossas igrejas deve ser feito de pedra, sim, não é? É pedra, e portanto, remete-nos para este Jesus que é a nossa rocha, não é? Também aludindo àquela parábola, a casa sobre a rocha. Portanto, a pedra. Depois, na semana a seguir, descobrimos a luz, não é? A luz, que é o primeiro elemento da Vigília Pascal, quando se acende o círio, descobrimos a luz. Jesus é a luz do mundo, e também nós, no nosso batismo, acendemos uma luz que, enxertados em Cristo pelo batismo, somos convidados a ser luz do mundo. A gente não diz aos meninos que é enxertados em Cristo, naturalmente. Sim, que eles não vão entender. Mas dizemos, nós ficamos tão parecidos com Jesus que nos tornamos como Ele. Parecidos como Ele é suficiente, não é? Depois, a seguir, temos o elemento da palavra de Deus, não é? Temos ali o rolo, o rolo da palavra, que é o terceiro, o segundo elemento que aparece na liturgia. Depois, o batismo, não é? A água do batismo, era mais uma história, creio que era da Samaritana, que nos deixava a água do batismo. E, finalmente, o pão, que é o alimento. Então, quem é que somos nós os cristãos? Somos muito amigos de Jesus, somos luz do mundo como Ele, conhecemos-lo na palavra, somos feitos parecidos com Ele no batismo e alimentados com o pão da Eucaristia. E, portanto, os meninos foram assim construindo o seu tesouro da Páscoa ao longo da Quaresma, e quando chegaram à Páscoa sabiam o significado da Páscoa. E depois temos aqui este coração. Tão simpático. Então, este coração usámo-lo durante o tempo da Quaresma para trabalhar também as atitudes de conversão, porque os pequeninos também precisam de ter atitudes de conversão. É verdade. Todos os pais sentem a necessidade de educar os filhos, por mais pequeninos que sejam, logo de princípio nos valores, no respeito, no pedir perdão, no aceitar o perdão, na partilha, no sentido de justiça. Sim. Não é? De não ser justiceiro, mas de ser compreensivo. Então, pegando naquela ideia que o Papa Bento XVI nos deixou, que o bom samaritano é alguém que tem um coração que vê e não passa adiante. Recordamos a parábola do bom samaritano. Sim. E que o bom samaritano é para nós imagem de Jesus, porque efetivamente Jesus é o nosso bom samaritano, é aquele que nos vê sempre, que nos cuida, que não passa adiante. Então Jesus tem um coração que vê o que se passa connosco e que atua connosco em função do que vê. E ao longo da Quaresma partimos em bocadinhos esta atitude do bom samaritano, o ver, o aproximar-se, o cuidar, não é? E depois o dar-se, porque é muito interessante, o samaritano acaba, depois de ter feito aquilo tudo, ainda paga os tratamentos Sim. ao homem. Sim. Não é? E então ainda deu-se, não é? Não só deu coisas, mas deu-se. E então nós fomos convidados a ir sendo como Jesus. E no fim, cada criança recebeu um pequenino coração para passar a ter um coração que vê. São formas de trabalhar com as crianças mais pequeninas o sentido da Quaresma. Infelizmente, o nosso programa está mesmo na reta final, passou muito rápido. Uma mensagem final para quem está lá em casa.
Olha, isto é um convite maravilhoso, estarmos reunidos à volta da mesma mesa, do mesmo altar, semanalmente, e acho que é aqui que nós vamos fazendo a experiência verdadeiramente do encontro com Jesus. E também, de modo particular, para os nossos catequistas, que não são apenas aquelas pessoas que se reúnem com os grupos, mas que todos o são. Estou a pensar nos pais, estou a pensar nos avós, nos padrinhos, e nesta missão que é comum a todos nós, porque o próprio catequista também é convidado a fazer esta experiência de encontro regular, neste ritmo semanal, à volta do mesmo altar, iluminados pela mesma luz, que é Jesus Cristo, e sobretudo a deixar-nos iluminar para que o nosso olhar, a partir do nosso coração, seja também o de Jesus Cristo, para vermos as coisas com outro olhar. Eu diria, assim, muito simplesmente, que todos nós podemos ser catequistas. Ou seja, mesmo as pessoas que não estão... Os catequistas não fazem o seu trabalho sozinhos. É verdade. Precisam do testemunho da comunidade cristã para que as crianças percebam que aquilo que escutam na catequese é de facto real. E, portanto, qualquer pessoa que faça parte, que participe na Eucaristia, pode ser pelo seu testemunho, pela forma como vive. Lá está, estamos agora na Quaresma, estes desafios que nos vêm da liturgia da palavra, pela forma como vive, pode ser iniciar outros na fé, pelo seu testemunho. Irmãs, muito obrigada pela vossa presença e pelo vosso testemunho, e assim que está em casa, até ao próximo programa, se Deus quiser. Se tem filhos, se tem netos, coloque-os na catequese, porque é um bem muito grande. E acompanhe-os, esse acompanhamento diário na fé, introduzindo-os também nos valores cristãos. Isso é muito, muito importante. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.